Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vindo. O Zapping de hoje já está no ar. A história de uma descendente de coreanos que decidiu trocar a máquina de costura da empresa da família pela batedeira. Hoje o chefe Guga Rocha foi conhecer a confeitaria da Chef Kim e o cheesecake de frutas vermelhas com matcha, que é o carro-chefe do lugar. Ela trocou a máquina de costura pela batedeira, trocou a tesoura pela espátula e trocou o bordar pelo confeitar. Eu estou falando da Chef Kim, uma descendente de coreanos que antes da gastronomia, ela tocava uma confecção dos pais e hoje ela tem sua própria confeitaria. E eu vim aqui mostrar o carro-chefe da casa, que mistura um pouco da tradição coreana com a tradição da confeitaria. É uma cheesecake de matcha com frutas vermelhas. Vamos ver isso que deve ser incrível. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Confeitaria tem um cheiro bom, né? Oi, Kim! Oi, tudo bem? Tá aqui, tudo ó. bom? Deixa eu entrar. Olha que coisa mais linda essa vitrine. Tá bonita mesmo, né? E Tudo aí? bom? E aí? Beleza? É que bom que Que você veio. bom, prazer, que lindo o seu lugar. Ah, Eu tô obrigada. muito curioso para entender essa sua história de como é que você saiu dessa coisa de corte e costura e tal pro doce. Tá com tempo? Tô, vambora. Então, eu trabalhava na loja dos meus pais, né? Uma confecção atacadista no Bom Retiro. E eu sempre gostei de cozinha. Eu queria muito ser cozinheira de cozinha quente. Ah, que legal. Só que aí eu fiz uma aula com o chefe Flávio Federico. meu amigo querido. Muito Beijo, bom. Flávio amo. Federico, chefe. O curso era de massa folhada. Eu falei, Legal. massa folhada eu uso na cozinha quente, né? E era o único que tinha de fim de semana, porque eu não podia faltar. Apesar da loja ser dos meus pais, eles eram, assim, bem rígidos, né? E aí eu fui fazer, eu me converti lá. Porque a massa folhada, assim, a gente usava esquadro, usava régua, usava balança. E é tudo que eu uso na moda, assim. E hoje em dia a culinária coreana, ela tá tão difundida quanto as outras, como a italiana, a libanesa, que são tradicionais daqui. Tá crescendo muito, né? Eu uso muito a influência coreana, mas eu uso a influência de quem vive lá, né? Boa. Não é estereotipada, Zero não é um negócio, né? Então, se um coreano que mora na Coreia vem pra cá, ele vai ver minha vitrine, pra ele tá em casa, Muito né? legal. Então, essa parte mais de design, mais refinada, mais do dia a dia mesmo do coreano, né? Muito bom. E qual é o ingrediente que você acha, ó, Guga, vamos aqui conhecer uma coisa diferente que eu tô fazendo aqui e que é único. O que é que você diria? Eu vou falar o matcha, já tá bem conhecido, Sim, né? uma delícia. Porém, a gente usa um matcha coreano. E vem cá, você acha que pra você a sobremesa é um prato principal? Deveria falar que sim, mas não é pra mim. Não? Eu gosto muito mais de comida salgada, porém eu me encanto muito mais em fazer doces, assim. É uma química muito louca. Química muito louca que você vai aprender também, porque esse cheesecake de matcha coreano aí você vai ensinar pra gente, né? Vou ensinar uma versão mais fácil que qualquer um vai conseguir fazer em casa. Tudo que a gente quer. Vamos pra cozinha? Vamos. Então vamos lá. E já estamos aqui na cozinha onde a magia acontece e vamos aprender então um carro-chefe dessa confeitaria tão especial, que é Cheesecake. cheesecake, mas não é qualquer cheesecake. Não é qualquer cheesecake e eu vou ensinar uma. É só um pouquinho diferente do que a gente vende aqui, porque ela não é assada. Então qualquer um vai conseguir fazer em casa. Então essa receita aqui o pessoal vai fazer em casa e De não primeira. tem erro. De primeira, vai. Então vamos aprender. É um cheesecake de matcha que você falou, Matcha, né? a gente vai usar o matcha coreano, que é um Boa. pouquinho mais floral. Gente, Vamos- pra quem não sabe o que é matcha, matcha é isso aqui, é um clássico chá asiático. Tem japonês, tem coreano, da China, na Ásia, quase todos eles utilizam. É um chá verde. Quem é do sul do Brasil tem uma correlação com o chimarrão, tem uma lembrança de Mate. chimarrão com mate, sabe? Então é um chá verde que ele é bem aromático, bem interessante, um pouquinho amargo, um pouquinho, tem até um azedo que dá um charme incrível para qualquer receita. Vamos lá, chefia, então? Vou botar você pra trabalhar, vamos? Por favor, tô aqui para isso. Então vamos lá, é muito difícil. Vamos derreter essa manteiga pra fazer a base. Derreter a manteiga.
Manteiguinha derretendo, então aqui a gente vai fazer isso é o quê? Isso aqui é uma sablé. Aqui na confeitaria a gente faz o nosso próprio biscoito, mas em casa você pode usar aquele biscoitinho. Aquele biscoitinho de amido de milho. Isso. Você sabe qual que a gente tá falando, aquele biscoitinho de amido de milho que Todo mundo já comeu, Exato. Então a manteiga já derreteu. Então, aqui a gente vai misturar, vai fazer uma maçaroquinha. Então isso aqui a gente faz para preservar e dar a textura no doce em geral. Então, ó, a gente fez isso. Misturou a manteiga nessa farofinha do biscoitinho. Vou colocar toda ela aqui Nessa numa forminha. forma. Eu tô usando uma com fundo falso. Aqui a gente tá usando uma 17 centímetros, que é padrão aqui da loja. Boa, 17 centímetros. E não precisa untar. Não, porque a sablé já é um biscoito amanteigado Muita e a gente já manteiga. pôs manteiga também. E eu pus o acetato aqui pra proteger. Show de bola. Primeira parte, suou? Tranquilidade total. Viu como é simples? Misturou a manteiguinha derretida no biscoitinho que você vai triturar no seu liquidificador. Exato. E tá feita a base, tá? Então vamos deixar descansar porque a massa tá cansada. Então a gente vai Deixa a deixar ela massa aqui. descansar. na Na geladeira, geladeira. quanto tempo mais ou menos? Só o tempo da gente fazer aqui. Só o tempo de fazer aqui. Boa. Agora vamos trabalhar de novo. Ó, aqui a gente tem o cream cheese. Cream cheese. Vamos pôr aqui, Beleza. tá? Junto com o açúcar. E aí, ó, não vou fazer você mexer com isso aqui. Olha como eu sou boazinha. Olha como você é boazinha. Bater, Ó. temos De batedeira. mão. Beleza, então, ó, bem misturadinho, essa Exato. cremosidade Tá vendo? toda Fica aqui, brilhante, fica brilhante. tudo. Ele realmente, isso é legal pro pessoal de casa, né? Ele fica acetinado, né? Ele fica aveludado, Exato, assim. exato. Fica brilhante, então você já sabe que está bem misturado. Então, ó. Olha que lindo que tá. Ficou bonito? Então a Super gente bonito. passa para a segunda parte. Show de bola. Agora a gente vai fazer uma infusão, que vai ser o creme de leite e o Tá. iogurte. E aí, ó, vou colocar o matcha. Então, ó, para uma infusão ficar boa, a gente vai dar uma esquentadinha, Boa. tá? Que aí é a minha tarefa aqui, Aí né? é só- Gente, eu arrebento não colocar as coisas no micro-ondas. Tá de Então, brincadeira. vamos lá, 30 segundinhos. E o matcha, ele é amarguinho, né? E é. Então, quando você Tem várias coloca notas. aqui, o que acontece? Ele perde um pouco desse amargor? Não, O objetivo é ter esse toque de amargo. Exato. mesmo. O charme dele é ser amargo. Tá. Mas assim, às vezes, se você queima ele, passa muita temperatura, sem uma gordura aqui pra proteger, ele pode ficar mais amargo. Mais então, amargo. é um amargo, tem que ser elegante, Controlado. tem que ser. É. E você que é do sul, não tem acesso a matcha, pode fazer com mate bem fininho, mesma Exato. coisa. E aqui assim, precisa fazer essa parte? Não, mas vamos fazer, né? Temos Essa um mixer. confeiteira Exato. Tem que ficar perfeitamente homogêneo. Se você não tiver o mixer em casa, só passar pela peneira, tá? Boa. Aqui, ó. Mixou. Aí agora a gente, ó, vai misturar aqui. Vamos lá. Só que eu não vou pôr tudo. Aí depois Tá. eu vou te explicar por quê. Deixa sempre um pouquinho aqui. E como é que foi a ideia para essa receita e como é que ela virou o carro-chefe da casa? Gente, é uma história bem tosca. Bem Adoro. tosca. Eu passei uma temporada na Coreia Tá. e eu tava numa estrada, que eu não vou lembrar o nome agora, com a minha família. Meu pai ainda era vivo e tal. Ele levava a gente pra passear. E a gente parou no meio da estrada, numa casinha linda. Os cafés da Coreia são lindos. E eu comi essa cheesecake. Ah, que legal. Aí eu falei, eu vou viver disso. E por que você guarda um pouquinho disso aqui no final? Então, agora, pra gente não precisar ir pro forno, a gente vai colocar gelatina. Ah, boa. Né? Então, assim, é o pacotinho de gelatina, você vai hidratar conforme o pacote e ela fica assim, ó. Aqui a gente já faz bastante, porque a gente usa muito, né? Legal, porque ela dá uma estabilizada na cheesecake, né? Exato, então isso aqui a gente chama de massa de gelatina. E Aí, então você mistura aqui, vai aquecer, a gelatina derrete novamente, você incorpora e Exato. mistura aqui. Confeiteiríssimo. Sabia que eu comecei com confeitaria? Minha avó era confeiteira e Só que desde aqui, muito ó, criança, 15 segundos. Isso, 15 segundos. Porque se a gente passa uma temperatura muito grande, a gelatina não funciona mais.
Agora eu acho que tá tudo derretido. Dá uma olhada aí. Vê. Perfeito, arrasou. Então você entendeu por que ela guarda um pouquinho daquela infusão ali de matcha, que é pra colocar a gelatina. E agora vai aqui. Vamos lá, pode ser de uma vez só. Boa. E aí misturou, tá pronto. Agora a gente pega a massa que a gente descansou E na por geladeira. que ela tem que descansar na geladeira? A gente derreteu a manteiga, então ela tá toda por toda parte, Sim. né? Então é pra ela voltar à forma original dela, porque senão a gente vai pôr o recheio em cima e vai misturar tudo, não vai ficar legal. Não vai ficar crocantinho, não vai ficar... Exato. Beleza. Aí aqui, ó, a gente dá uma Olha, essa técnica é chacoalhadinha. interessante, ó. Ela dá essa aí? chacoalhada pra que fique retinho. Eu não entendo que a pessoa fala, é terapêutico fazer bolo, aqui é o dia inteiro assim, ó. Terapia de choque. E a gente faz isso pra tirar qualquer bolha de ar, né? Cobriu com plástico filme, não precisa ser em contato. Leva a geladeira. 4 a 8 horas. Então, beleza. Agora está lá na geladeira. A gente agora vai fazer o que aqui? A gente vai fazer uma compota. O que é uma compota? Compota seria uma geleia com bem menos açúcar. Beleza. Então, vai ser aquela parte de cima, a finalização Exato, exato. dessa cheesecake. Vamos nessa, então. Como Vamos é que a gente nessa, ó. faz? A gente vai colocar morango, que eu já dei uma batidinha aqui nele. Boa, moranguinho Tá. batido. E a primeira parte do açúcar. Então, aqui, ó, mexeu. Você percebeu que o açúcar já derreteu, tá no ponto. Foi. Aí a gente vai desligar. Tá. Agora a gente vai usar esse amiguinho aqui, que chama pectina. Pectina. Se você não quiser comprar, mas é legal ter uma primeira experiência, você reduz mais. Tá. Pra ele ficar mais grosso A aqui. pectina, ela vai engrossar, né? Ela vai Isso. deixar um pouquinho mais, com a Espessa. textura mais espessa. Sem perder precisar muito usar líquido, açúcar, exato. sem precisar perder muito líquido. Exato. Mas como ela falou, não tem pectina na sua cidade, só reduz um pouquinho para ficar mais sequinho, ficar mais pastoso. Exato. Então, ó, a pectina ela nunca pode entrar sozinha e nunca pode entrar no frio. Aqui, ó, a gente deixou esfriar até 40 graus, mais ou menos. 40 graus você põe a mão, tá morninho, Tá. tá? E aí a gente vai misturar na segunda parte do açúcar. A gente não por isso que pôs o tudo açúcar- aqui. Aham, O açúcar vai em duas partes, uma Isso. parte só direto ali e outra parte misturada a pectina. exato. Então, ó, 40 graus, vamos ligar de novo. Jogou. E é aquele negócio, quando ficar com uma cara mais espessa, Tá pronto. tá pronto. Então aqui, beleza, já deu uma incorporada, a Aham. gente finaliza com Limão. limão. Aí o limão já entra aqui no Já entra final. aqui no final. Tá. E por que o limão? O limão ele vai ajudar a segurar as propriedades da pectina e também dá um gostinho a mais, Dá um né? O gostinho, borogodó, traz uma acidez. aham, E a gente já tem um aqui que tá prontinho, né? prontinho. Que é assim que a gente entrega Ó. pra vocês. Então assim ele fica literalmente um purezinho de fruta, um purezinho de morango. Exato. Ficamos aqui durante 8 horas, não é brincadeira, já tinha um pronto. Uhum. Então ele tá aqui, ó, prontinho e agora é desenformar. Vamos? Tem uma técnica para desenformar? Um segredo para O quem segredo tá em é ter casa? coragem, ó. Tem que ter coragem. Tem. Você viu que aqui ela colocou ó, um acetato, né? Exato. Você em casa, quem não tem o acetato dá no mesmo? Não. Você vai dar do mesmo, vai dar tudo certo, mas você vai pegar uma toalhinha aqui quente e vai passar aqui. Essa dica que eu pesquei para você. É. Que, E ó, aí vai pega sair- uma toalhinha quente e passa aqui para ajudar a desenformar. Exato. Aí vai sair bonitinho aqui. Ou então tem um acetato também, se você for fazer profissionalmente, aí, porque isso também pode ser uma receita para você vender. Vender, pode, super. E aí a gente vai decorar, né? Boa! Que coisa mais linda, só que agora subir, sentar e comer isso aí, né? Fechou, vamos lá? Vamos lá. Já estamos no momento mais feliz para mim agora, que é provar essa maravilha. E aí, vamos lá cortar uma fatia? Bora. Quer que eu corte ou você Eu quero que você corte, faça as honras da casa aí. Então vamos lá. Que fatia mais linda de cheesecake. Olha, perfeição, hein? Olha só que perfeição, hein? Que coisa mais linda.
perfume do matcha. Ai, eu tô nervosa. Não fica não. Arrasamos. Que delícia, cremoso, doce na medida, que é uma coisa que para mim é muito importante na confeitaria. Tem o matcha, não tem esse amargor, tem um leve toque de amargor, o floral muito legal, a acidez das frutas, o crocante da base, amanteigado, ó. Uma sobremesa perfeita mesmo. Kim, brigadíssimo. Obrigada. Que maravilha, parabéns pela sua arte, o lugar é uma graça, a coisa dessa mistura da Coreia com o Brasil, de uma forma sem ser estereotipada. Confeitaria de alto padrão que você tem que conhecer. Obrigado por ter ensinado a gente essa receita. E esse foi mais um Segredo da Receita. Eu sou o chefe Guga Rocha. Até a próxima e boas receitas. E vou comer tudo agora aqui. Ê, beleza. Tem influenciador, tem cantor e às vezes tem influenciador que vira cantor. Esse movimento de carreira tem sido cada vez mais comum com personalidades que bombam na internet. E olha, alguns têm feito muito sucesso. Das redes sociais para os palcos. Minha pegada vai fazer você amar. Eles conquistaram a atenção na internet e depois soltaram a voz. O tempo já passou e eu tô seguindo a minha vida. Transformaram seguidores em fãs. Artigo 157, eu vou roubar teu coração. Boiadeira é um apelido, sinônimo de sucesso no Brasil. Ana Castela começou a trajetória como influenciadora digital, mostrando momentos do cotidiano, sempre falando da paixão pela música. Até que em 2021, ela decidiu soltar a voz para valer, fazendo a transição da carreira. E deu certo. Ana Castela explodiu com o single Boiadeira, que rendeu a ela o apelido, que virou marca. As boiadeiras não vão encarar, as boiadeiras não vão encarar. Bota a primeira, A internet e as redes sociais mudaram a tradicional trajetória de aspirantes a cantores. Eram anônimos e batalhavam muito até conseguirem ter a voz e o rosto conhecidos pelo público. A principal diferença que nós temos naquela época era que na rádio as pessoas ouviam, não viam. A grande diferença para as pessoas hoje que conseguem ter milhões de seguidores, que conseguem impactar as pessoas, e aqueles que não conseguem é o conteúdo. A cantora Luísa Sons é um exemplo dessa geração. Em 2016, gravava covers e divulgava nas redes. Em 2018, lançou o primeiro trabalho autoral e o sucesso veio pra valer em 2020. me pinto pra disfarçar. Rebusco palavras pra te encantar. E o grande desafio é isso, é você converter o que você já tem na internet, a sua audiência aqui como influencer, converter essas pessoas para venda de show, para que eles possam ir nos seus shows. Esse é o maior desafio do influencer hoje. Desde o lançamento do hit Lua, o cantor Nilson Neto vem conquistando o coração dos brasileiros e ganhando espaço entre os principais nomes do sertanejo. Muito provável que você já tenha visto este rosto há anos e não foi por aí cantando, não. Nilson é uma estrela da internet e ficou conhecido pelos vídeos de humor e as dancinhas. Ana Castela, se você está vendo esse vídeo, você toparia fazer um feat comigo? Você é o melhor feat, eu acho, velho. Ele, que já havia provado o gostinho dos palcos na infância, viu nas redes sociais um caminho para ficar conhecido, ganhar atenção e depois voltar a fazer o que sempre amou: cantar. 2019, 2020, 2021 foi o ano que eu entrei de cabeça na internet mesmo, postava 4, 5, 6 vídeos todo dia e botei na cabeça que quando eu chegasse a 10 milhões de seguidores eu voltaria a cantar, porque seria mais fácil para mim. Ele alcançou a meta de seguidores e enfrentou os próprios medos antes de começar a transição da carreira. Foi muito tenso, muito tenso. Fiquei bem nervoso, preocupado com a reação da galera, porque como eu vim da internet eu sei o quão crítico é todo mundo, né? Todo mundo sabe de tudo. Foi tenso, mas deu certo. Nilson é cantor, compositor
e já fez parcerias importantes, por exemplo, com Lucas Luco. Que o sol te contou tá doendo. E também com a Boiadeira. Sua boca é minha melhor fit que tá tendo. Seguidora ou fã? O nome tanto faz para Alice. Ela é uma apaixonada pelo trabalho do Nilson e acompanha a carreira dele desde o começo nas redes. Só postava dancinha. Esse era o conteúdo dele, dancinha. Viralizar com dancinha. Ele conversava um pouco, eu vi que ele tinha uma carisma, que ele era uma pessoa aparentemente amorosa, sabe? Com as pessoas que acompanhavam ele, e isso me cativou. Desde então, Alice vibra com cada música nova, cada passo na carreira, e nem podia imaginar que a entrevista tinha uma surpresa no final. Um encontro com o cantor. A gente vai tirar as fotos desse lado aqui, com o material dele, e aí a gente coloca na... E aí? Ô, você acredita que eu tava nervoso com você, velho? Prazer, meu velho. Prazer, também, participar. Também, também. Eu falo do seu fã-clube agora ali com o Pedro, você acredita nisso? Um abraço emocionante, com direito a um dueto, no improviso. Eu não quero acreditar, porque no fundo eu também tô. Eu sei que o sol te contou tá doendo. Gato, cachorro, pássaro, quase todo mundo gosta de animais e teria algum tipo de pet em casa. Um estudo recente mostrou que a companhia de pets ativos causa um impacto positivo nas crianças. Dá só uma olhada. Vai, tenho força! Veio, Lara, vem. É essa bagunça o dia todo. Cachorro filhote brinca assim, né? Pedro queria ter um cachorro, um filhote. E depois de muito insistir, a mamãe dele aceitou aumentar a família. Eu peguei a Lara, eu tava grávida de 7 meses, porque eu queria que meu filho crescesse com um animalzinho. Eu acho saudável, né? Quando ele cresceu, que ele começou a interagir com ela já tava mais velhinha, já tava com uma certa idade, então a interação não é a mesma. E eu confesso que eu tive certeza disso, porque ele pediu, ai, mãe, vamos pegar um filhote, eu quero ver como que é o processo e tal, e eu caí na conversa dele. É meu cachorro! Aí no segundo dia, o bicho começou a pegar fogo. E você gostou? Gostei. A Abacate chegou recém-nascida. Tem 8 meses de vida. Está no auge da energia. Claro, ela ficou grande, então às vezes ele pede ajuda, pede socorro, ela puxa ele pela casa, pela roupa. Mas eu acho que mudou bastante, assim. E essa interação deles com os animais eu acho muito importante. Vai ganhar o beijo da beijoqueira. Os benefícios da relação entre cães e crianças já são estudados há muito tempo. Só que agora pesquisadores chegaram a uma nova conclusão. Meninos e meninas que têm pet ativo, se exercitam mais. Vejam só, em tempos de combate ao sedentarismo, por conta do excesso de telas na infância, esse amigão aqui, pode ajudar. Foram 3 anos acompanhando 600 crianças de 2 a 7 anos. Os meninos que tinham pet ativo aumentaram o tempo de atividade física em cerca de meia hora por dia. Já as meninas se movimentaram quase 1 hora a mais diariamente. A criança, ela está em pleno desenvolvimento motor, emocional, social. Então, o PET ele é incluído nessas fases do desenvolvimento. Ele vai favorecer ali a criança a brincadeiras, a passeios, a rotinas com o PET que vão colocar essa criança em atividade. A questão social também de interação, ela é muito importante. Na casa do Pedro, a televisão fica desligada a maior parte do tempo. Não era assim, não. É mais legal brincar com abacate do que ficar no tablet. Os dias de chuva, por exemplo, que você tinha que ficar dentro de casa, era o dia inteiro no celular ou no tablet. Eu acho que até o comportamental e o humor deles muda. Porque o dia que ele fica muito na tela,
ele responde com uma agressividade, ele fala nervoso, então eu percebo essa mudança. Eu confesso que eu não peguei a cachorra com essa intenção não, e eu nem sabia que ia acontecer isso. Apesar dos benefícios dessa relação, a pediatra reforça que os pais precisam ser responsáveis ao decidir ter um pet, porque o novo integrante da família vai conviver com todos da casa por muitos anos. A chegada do pet, ela determina uma série de mudanças no lar, né? A família, primeiro, ela tem que estar preparada para receber esse animalzinho, não só numa forma estrutural da casa, do ambiente, que porte de cachorro que nós vamos ter, de acordo com a moradia, a questão financeira também, e toda a questão de tratamento, quem vai ser o principal cuidador desse pet. Então, todas essas situações, elas estão envolvidas também na chegada de um bichinho. Eu peguei você! A criança, ela vai viver todas as fases desse pet, principalmente quando ele chega filhote, ela vai acompanhando o crescimento, o desenvolvimento desse pet e até mesmo a finitude da vida, que a gente não pode esquecer que os nossos pets queridos, eles têm uma finitude, e a criança também, ela vai participar desse processo. E isso é muito importante para as aquisições emocionais e afetivas das nossas crianças. Pedro se diverte com a cachorra. Também tem aprendido sobre sentimentos e emoções com a Abacate. Afinal, amizades verdadeiras divertem, ensinam, transformam. A Abacate e o Pedro estão crescendo juntos. A filhote é a companheira de aventuras do menino. O filho único escolheu ter uma irmã de 4 patas. Cachorro que cresce com criança também é outra pegada. Eles são muito, muito dóceis. Trabalhar o desapego da limpeza e da bagunça. Mais do que as mães não fazem por um filho saudável e brincando, né? Obrigado, Abacate, por brincar comigo todos os dias. O Zapping de hoje fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Lembrando que você pode rever essa e outras edições lá no nosso canal do YouTube. A gente se vê amanhã e eu tô aqui te esperando. Até lá!